Faremos nessa aula a correção da atividade que abordava as propriedades decorrentes da definição de logaritmo. A primeira questão, deu o valor de... No item A nós temos o logaritmo de 4 na base 4. Lá nas propriedades a gente viu que toda vez que nós tivermos o logaritmando igual à base do logaritmo, o resultado é 1. Desse modo, então, o logaritmo de 4 na base 4 é igual a 1. O item B, nós temos o logaritmo de 1 na base 6. Das propriedades, nós vimos que toda vez que nós tivermos o logaritmo de uma base positiva e diferente de 1, ou seja, o logaritmo de uma base válida, tomando aí no logaritmando igual a 1, ou seja, o logaritmo de 1 em qualquer base válida, ele é sempre igual a 0. Desse modo, então, o logaritmo de 1 na base 6 é igual a 0. O item C traz o logaritmo de 6 ao quadrado na base 6. Das propriedades, a gente viu que toda vez que nós tivermos no logaritmando uma potência da base, o resultado é sempre o expoente. Desse modo, então, o logaritmo de 6 ao quadrado na base 6 é igual ao expoente, que é 2. O item D, nós temos 5 elevado ao logaritmo de 7 na base 5. Quando a gente estudou as propriedades, a gente viu que toda potência, onde o expoente é um logaritmo que tem a mesma base da potência, o resultado é o logaritmando. Dessa forma, então, 5 elevado ao logaritmo de 7 na base 5, o resultado é igual a 7. O item E, nós temos 4 elevado ao logaritmo de 1 sobre 2 na base 4. É a mesma propriedade do item D. Nós temos aí uma potência, onde o expoente é um logaritmo que tem a mesma base da potência. Sempre que isso acontecer, o resultado é o logaritmando. Então, nós temos aí que 4 elevado ao logaritmo de 1 sobre 2 na base 4 é igual ao logaritmando, que é 1 sobre 2. O item F traz o logaritmo de 1 na base 0,2. Independente de qual seja a base válida, o logaritmo de 1 é sempre igual a 0. Com isso, então, o logaritmo de 1 na base 0,2 é igual a 0. A segunda questão. Determine o valor das expressões, ainda utilizando as propriedades decorrentes da definição de logaritmo. O item A, nós temos 5 elevado ao logaritmo de 3 na base 4, vezes o logaritmo de 4 na base 5. Bem, para que a gente possa aplicar aquela propriedade que utiliza um logaritmo no expoente, eu tenho que ter no expoente um logaritmo de mesma base que a potência. Se vocês olharem, o logaritmo de 3 na base 4, ele não tem a mesma base que a potência que tem base 5. Na verdade, quem tem a mesma base que a potência que tem base 5 é o logaritmo de 4 na base 5. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai dar uma ajeitada nesse expoente. Como nós temos um produto no expoente, todo produto no expoente eu posso transformar numa potência de potência. Então, como é que eu vou transformar nessa potência de potência? Eu já trago para próximo da base 5 o logaritmo que tem base 5, para que eu possa aplicar a propriedade que eu já citei. Com isso, então, vai ficar 5 elevado ao logaritmo de 4 na base 5, tudo isso elevado ao logaritmo de 3 na base 4. Bem, vamos começar por dentro do parêntese. 5 elevado ao logaritmo de 4 na base 5, nós temos aí então uma potência cujo expoente é um logaritmo de mesma base que a potência. Como nós já sabemos, o resultado é o logaritmando. Dessa forma, 5 elevado ao logaritmo de 4 na base 5, o resultado é o logaritmando 4. Então vai ficar 4 elevado ao expoente que já estava fora, que era o logaritmo de 3 na base 4. Bem, agora observe novamente que eu posso aplicar a mesma propriedade de novo. Porque aí nós temos uma base 4 elevada a um logaritmo que também tem base 4. O resultado é o logaritmando, que é 3. Então, essa expressão é igual a 3. Dessa forma, nós temos que 5 elevado ao logaritmo de 3 na base 4, vezes o logaritmo de 4 na base 5,
isso é igual a 3. No item B, eu tenho 2 elevado a menos o logaritmo de 8 na base 3 vezes o logaritmo de 3 na base 2. Pelo que a gente já viu anteriormente, como a gente trabalhou já no item A gente já sabe que vai transformar numa potência de potência, e quem eu vou colocar perto da base 2 é o logaritmo que tem base 2. Então, transformando numa potência de potência, nós teremos da seguinte maneira. Vai ficar 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2, que é o logaritmo que tem base igual à da potência. Tudo isso elevado a menos o logaritmo de 8 na base 3. Bem, da propriedade que nós já discutimos, 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2 é igual ao logaritmando 3. Então, isso vai ficar 3 elevado a menos o logaritmo de 8 na base 3. O que a gente vai fazer agora? Eu faço da seguinte maneira. Vamos lembrar que esse menos é equivalente a menos 1. Então, eu transformo de novo no produto no expoente. Eu tenho que 3 elevado a menos o logaritmo de 8 na base 3 é igual a 3 elevado a menos 1 vezes o logaritmo de 8 na base 3. E para eu poder aplicar a propriedade que trabalha com potência, eu vou pegar então e transformar de novo numa potência de potência, colocando o logaritmo como primeiro expoente do 3. Então isso vai ficar 3 elevado ao logaritmo de 8 na base 3, tudo isso elevado ao menos 1. Bem, resolvendo o que está entre parênteses, quando eu tenho uma potência cujo expoente é um logaritmo de mesma base que a potência, o resultado é o logaritmando. Então, 3 elevado ao logaritmo de 8 na base 3, o resultado é o logaritmando, que é 8. Então, vai ficar 8 elevado a menos 1. E agora ficou fácil, porque 8 elevado a menos 1, nós sabemos que é 1 sobre 8. Porque é só você colocar 1 sobre e o 8 embaixo, para poder tirar o menos do expoente. Bem, dessa forma, 2 elevado a menos o logaritmo de 8 na base 3, multiplicado pelo logaritmo de 3 na base 2, é igual a 1 sobre 8. No item C, nós temos 2 elevado ao logaritmo de 7 na base 4, vezes o logaritmo de 4 na base 2. A estratégia é a mesma das anteriores. Eu vou transformar esse produto no expoente como uma potência de potência, onde eu coloco como expoente mais próximo do 2 aquele que tem a base 2 para eu aplicar a propriedade. Desse modo, então, 2 elevado ao logaritmo de 4 na base 2, isso é igual ao logaritmando 4, que vai ficar elevado ao logaritmo de 7 na base 4. Então, finalmente, 4 elevado ao logaritmo de 7 na base 4 é igual ao logaritmando, que é 7. Com isso, a gente conclui que 2 elevado ao logaritmo de 7 na base 4 vezes o logaritmo de 4 na base 2, isso é sempre igual a 7. O item D, eu tenho 2 elevado a 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2. Então, eu vou trabalhar de maneira idêntica ao que a gente fez nos anteriores. Transformo numa potência de potência, onde o expoente mais próximo do 2 é o logaritmo que tem base 2, para eu poder aplicar a propriedade. Então, isso fica 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2, tudo isso ao quadrado. Bem, o 2 elevado ao logaritmo de 5 na base 2 é o logaritmando, que é 5. Então, isso é 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Desse modo, então, 2 elevado a 2 vezes o logaritmo de 5 na base 2, isso é igual a 25. O item é 4 elevado ao logaritmo de 3 na base 2. O que nós vamos fazer aqui? Para a gente aplicar a propriedade que eu utilizei nessa segunda questão, nós temos que ter um logaritmo de mesma base que a potência. Só que a base do logaritmo é 2 e a base da potência aparentemente é 4. Por que eu falo aparentemente? Porque a gente sabe que 4 é 2 ao quadrado. Então essa é a estratégia, é transformar a potência numa potência também de base 2, colocando o 4 como sendo 2 ao quadrado. Então 4 elevado ao logaritmo de 3 na base 2,
Isso vai ser 2 ao quadrado elevado ao logaritmo de 3 na base 2. Isso é uma potência de potência. Nós sabemos que potência de potência multiplica os expoentes. Como o produto é comutativo, eu posso só trocar de lugar os expoentes. Então, troquei de lugar o 2 com o logaritmo, daí ficou 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2, tudo isso elevado ao quadrado. Agora sim, aplicando a propriedade, 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2, isso é igual ao logaritmando 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 9. Com isso, então, a gente conclui que 4 elevado ao logaritmo de 3 na base 2 é igual a 9. Terceira questão. Determine o valor de x nas igualdades. No item A, nós temos que o logaritmo de x na base 5 é igual ao logaritmo de 7 na base 5. Bem, para responder esse item A, nós vamos utilizar a última propriedade que eu expliquei. Eu falei que toda vez que nós tivermos dois logaritmos iguais e que eles possuírem a mesma base, eu posso cortar os logaritmos e igualar os logaritmandos. É isso que nós vamos fazer. Se o logaritmo de x na base 5 é igual ao logaritmo de 7 na base 5, eu posso cortar os logaritmos, iguala os logaritmandos, e daí a gente já conclui que x é igual a 7. Com isso, então, se o x é igual a 7, o conjunto de solução no item A, formado apenas pelo elemento 7. O item B, nós temos o logaritmo decimal de 3x igual ao logaritmo decimal de 30. Então, é do mesmo jeito. Se eu tenho dois logaritmos de mesma base iguais, eu corto os logaritmos e igualo os logaritmandos. Quando eu igualo os logaritmandos, vai ficar que 3x é igual a 30, portanto, o x é 30 dividido para 3, logo o x é 10. Então, no item B, o conjunto de solução formado pelo elemento 10. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava as propriedades decorrentes da definição de logaritmos.